Em Lucas 17, 12 a 19, nós encontramos a famosa história dos 10 leprosos. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Yeshua, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando ao Eterno em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Yeshua disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória ao Eterno, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É importante entendermos alguns elementos do contexto para podermos compreender melhor essa história. O primeiro ponto importante diz respeito à lepra. A lepra, ou no hebraico tsarat, que é mostrada na Bíblia, não é a mesma coisa que a lepra moderna. A lepra moderna, ou hanseníase, é uma doença que escurece a pele, não apresenta pus logo de imediato, pode inchar e é uma doença incurável sem o uso de antibióticos. Já a lepra bíblica, além de curável, ela tornava a pele esbranquiçada, era purulenta, tornava a região mais afundada, passava para roupas e até para casas e não apresentava boa parte dos sintomas da lepra moderna. É uma doença que já está extinta, mas não era uma doença qualquer, era uma enfermidade espiritual. Nós podemos ver, então, na visão israelita, que essa enfermidade espiritual era uma consequência da difamação. Por exemplo, em Deuteronômio 24, 8, 9, nós lemos: Guarda-te da praga da lepra, e tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que Yahweh teu Elohim fez a Miriam no caminho, quando saístes do Egito. Miriam, e nós vemos esse relato em Números, capítulo 12, especialmente no verso 10, falou mal de Moisés, e por conta dessa difamação a sua pele se tornou esbranquiçada pela tsaraat, por essa lepra bíblica. Portanto, a pessoa difamava alguém e aí, por consequência, desenvolvia essa, entre aspas, lepra. E por conta disso, na visão israelita, a tsaraat, a lepra, não era considerada contagiosa. Nós vemos isso dito, por exemplo, pela Enciclopédia Judaica. Uma pessoa com tsaraat, com lepra, era completamente afastada do convívio social. Ela saía do arraial da cidade e não poderia viver nele, ou seja, sua família, seus bens, a sua casa, sua profissão, se fosse dentro da cidade, tudo isso se tornava inacessível, e não por causa de um contágio da doença, mas por causa do contágio espiritual do pecado. Essa era a visão israelita. Portanto, ficar com manchas na pele era o de menos, a pessoa perdia sua vida toda. Então nós podemos perceber que a cura da tsaraat, da lepra, significava que Yeshua havia perdoado os seus pecados, porque a pessoa só poderia alcançar essa cura se os seus pecados referentes à difamação cometida tivessem sido perdoados. Então, para perdoar seus pecados e purificá-los da tsaraat, Yeshua não apenas lhes restaura a saúde, ele lhes restaura a totalidade de suas vidas. Eles poderiam então voltar ao arraial da comunidade, poderiam voltar à cidade, poderiam voltar aos seus parentes e a estar em suas casas. A passagem que diz: Não houve quem voltasse para dar glória ao Eterno, senão este estrangeiro, essa é particularmente relevante, porque na cultura israelita, um estrangeiro que contraísse a tsaraat, a lepra, não era visto com maus olhos. Isso para um estrangeiro não tinha a menor importância, tanto que na Mishnah Negaim 3.1 diz: Todos podem contrair imundícia da lepra, exceto um pagão ou estrangeiro residente. Ou seja, a tsaraat era vista como uma consequência espiritual apenas para o povo de Israel, e dentro da comunidade judaica apenas para o povo judeu, visto que os samaritanos eram marginalizados e tratados como estrangeiros. Para um samaritano ter tsaraat dentro de uma comunidade judaica, isso não fazia a menor diferença. Ele já era uma pessoa marginalizada e o fato dele ter essas manchas na pele não fazia para ele a menor diferença. Ele não seria removido do arraial porque ele não era considerado pela sociedade da época como uma pessoa que precisaria ser excluída do arraial. A cultura judaica não tinha o hábito de ver a situação dessa forma. Então aquele samaritano que volta para Yeshua, ele na realidade, quando ele pede a cura, ele não tinha nada a lucrar. Ele não pede a cura querendo a vida dele de volta. Ele pede a cura simplesmente porque ele quer de fato o perdão do seu pecado. E é por isso que Yeshua diz: a tua fé te salvou. Enquanto aqueles outros homens estavam preocupados em retomar as suas vidas, aquele samaritano tinha como única preocupação retificar a sua vida perante o Eterno.
Portanto, assim nós podemos entender o evento que aconteceu. 10 pessoas cometeram pecados ligados à difamação, à fofoca. 9 perderam tudo devido a isso. 1 não por causa da cultura da época. Todos pediram que Yeshua os purificasse, mas somente esse que não teve nada a perder o fez por estar arrependido, e não por causa de um benefício a receber. E justamente esse, que não tinha benefício material algum a receber, foi o único que de fato foi grato a Yeshua. Então, que lições nós podemos aprender? Primeiramente, muito importante, o Eterno não tolera difamadores e fofoqueiros. Infelizmente, hoje, se a Tsaraat, se essa doença espiritual ainda fosse aplicada pelo Eterno, nós veríamos boa parte das pessoas cobertas de manchas brancas, porque a difamação e a fofoca é algo que é muito presente na nossa realidade, mas é importante nós termos em mente que o Eterno não tolera esse tipo de prática. Segundo ponto, a verdadeira fé não se preocupa com benefícios materiais, e sim com o perdão do pecado que levará a uma restauração no relacionamento com o Eterno. E terceiro, nós devemos ter gratidão porque Yeshua nos devolveu a vida e não nos indagarmos o porquê que ele não nos deu ainda isso ou aquilo que nós pedimos, pois nós devemos ter o foco no que é verdadeiramente importante, como fez esse samaritano. Inscrevam-se no canal, curtam e compartilhem essa mensagem para que as palavras de Yeshua alcancem mais e mais pessoas e até o próximo vídeo. Shalom.